Boa noite a todos. Eu sou Pilar, sou oncologista aqui da Redditor e nós vamos começar agora nosso pós-ASCO 2023 de câncer ginecológico da Redditor. Nós vamos ter apresentações do colo uterino, endométrio e ovário. Eu acho que a gente pode apresentar as pessoas à medida que elas forem que eles forem fazer a apresentação. Nós temos 3 blocos, a ideia é ter meia hora para cada bloco tem dois trabalhos e um espaço para discussão depois da apresentação desses trabalhos. Eu espero que todo mundo participe. Podem mandar as mensagens pelo chat e a gente vai discutindo as questões aqui assim que terminar a apresentação de cada bloco. Antes de começar, o nosso pessoal da patologia, representado aqui pelo Gabriel Macedo, queria falar alguns instantes sobre os novos testes que estão sendo colocados na rede. Então, a gente sabe que os testes genéticos e os testes genômicos são absolutamente importantes, né, no câncer ginecológico. Então, nós temos agora muitas terapias dirigidas também, a gente se modernizou, né, nos últimos anos. Então, eu queria convidar o Gabriel para falar um pouquinho sobre isso, tá? Então, perfeito. Eu estou aqui, eu sou Gabriel Macedo, eu sou coordenador técnico-científico de patologia molecular da Redditor, e eu estou aqui representando o Dr. Fernando Soares, e a ideia é rapidamente apresentar para vocês o que está acontecendo hoje na patologia molecular na rede, mostrar um pouquinho do cronograma e o que a gente está planejando fazer nesses próximos 2 meses, tá? Então, essa nova área da Redditor é um laboratório que vai focar na implementação e na execução de testes genômicos, e aí, com diferentes objetivos, eu vou mostrar mais para frente. O investimento dessa estrutura que vocês podem ver aqui na foto, na direita, foi de aproximadamente 30 milhões. Tá? É um laboratório que vai focar muito em assistência, testes genéticos que vão ajudar o oncologista no direcionamento do manejo e do tratamento dos pacientes, mas também dar suporte às diferentes pesquisas do IDOR, né, pesquisas básicas, translacionais e pesquisa clínica também. Então, a ideia é que, a partir de agosto desse ano, as tecnologias que a gente implementar estejam disponíveis para todos os hospitais e todas as clínicas oncológicas que fazem parte da rede. Tá? Então, como eu falei, o início da operação está sendo planejada para agosto, então, nos próximos 2 meses, a gente começa a ter os primeiros testes genéticos sendo executados na Redditor. Nesse momento, a fase atual é de instalação, a gente está instalando os equipamentos, iniciando as validações dos primeiros testes, e a partir de julho, a oncologia já deve começar a receber os primeiros materiais informativos que vão ajudar o oncologista a entender o fluxo de solicitação de teste, os detalhes dos testes, os prazos de liberação de resultado e vários outros detalhes que vão ser importantes para vocês na prática clínica. Alguns diferenciais desse laboratório, aqui a gente já tem as primeiras fotos de alguns equipamentos que foram instalados, né? Então, como diferencial e vantagem, todas as amostras sendo analisadas localmente, né, no laboratório central em São Paulo, sem necessidade de envio para o exterior, o que vai nos permitir, então, diagnósticos muito mais rápidos, além dessa questão de ser analisado tudo no laboratório central em São Paulo. Muitas plataformas que a gente investiu são plataformas completamente automatizadas, incluindo o sequenciamento de nova geração. Então, a gente foi o segundo laboratório no Brasil a comprar essa plataforma de NGS completamente automatizada, o que nos permite liberar resultados rápidos, né, o contato do oncologista com os analistas, né, as pessoas que estão interpretando esses testes e que vão ajudar vocês no dia a dia. Acho que esse contato direto é muito importante. A possibilidade que a gente vai ter agora é de discutir os nossos casos, os casos que realizaram os testes na rede, nos nossos boards de molecular. Hoje o que a gente faz é discutir testes que são realizados por laboratórios terceiros e que muitas vezes a gente não conhece exatamente como o processo analítico funciona. E também essa possibilidade, a gente já vem trabalhando um pouco com a oncologia, de uma integração completa do dado genômico com o dado clínico, que vai nos permitir avançar bastante em pesquisas como pesquisas relacionadas a Big Data. E uma das nossas missões, né, um pilar importante que a gente já vem trabalhando, também essa missão educacional, então treinamentos em biologia molecular, a interpretação de resultados e laudos.
E, para finalizar, esse é um desenho esquemático da estrutura do nosso portfólio de molecular, né? Obviamente, a gente está faseando isso, não vai ser tudo lançado nesse ano ainda, mas boa parte dos testes nesse ano. Então, aqui eu mostro alguns painéis né, genéticos para realização de teste em tecidos somáticos, então painéis aplicados por especialidade, em que a gente tem todos os marcadores que têm relevância clínica para aquele tipo de neoplasia, né, de acordo com o NCC. Então, painel pulmão com todos os marcadores importantes para direcionamento de tratamento em câncer de pulmão, painel mama, melanoma, cólon e assim por diante. Um painel amplo tipo Foundation, né, com 500 genes, que vai nos permitir olhar para as assinaturas como carga mutacional, instabilidade de microsatélites, e agora com relevância para a discussão de hoje, HRD, usando o mesmo algoritmo utilizado pela Myriad. Tá? Então, nosso painel, que é o painel de 500 genes, vai nos permitir, pelo menos para câncer de ovário, olhar para o score de HRD usando o mesmo algoritmo que a Myriad usa. Metiloma, hoje com aplicação em tumores do sistema nervoso central e sarcomas. Metiloma também vai ser uma tecnologia aplicada para os testes em tecido. Nos germinativos, a gente também tem os painéis aplicados por grupo de tumores, por síndromes, e um painel amplo com mais de 120 genes, envolvidos com diferentes síndromes de predisposição hereditária. Na biópsia líquida, a gente inicia esse ano com um painel de 50 genes, sendo que alguns desses 50 são genes acionáveis para diferentes tumores, e a partir do próximo ano, então, a gente começa a focar também nas neoplasias hematológicas. Então, é isso que a gente está planejando para esse segundo semestre, né? E a partir de agosto, com alguns painéis somáticos e de biópsia líquida já sendo oferecidos dentro da rede DOR. Muito obrigado pela oportunidade, doutora Pilar. Eu acho que isso é obrigada, Gabriel. Esse é um movimento super importante na rede. É importante a gente ter a disponibilidade dos testes para que a gente possa tomar as melhores decisões. Obrigada por ter apresentado. Tá? Então, acho que vamos começar, né? A primeira apresentação é do Keynote 826, a Candice, nossa colega colunista clínica, que vai apresentar. Vamos lá. Então, pessoal, boa noite a todos. Muito obrigada à comissão organizadora por me dar a oportunidade de apresentar o Keynote 826, e essa vai ser a apresentação dos resultados finais de sobrevida. E como vocês sabem, esse é um estudo que recrutou mulheres com câncer de colo de útero metastático recorrente ou persistente, que não tivessem nenhuma possibilidade mais de tratamento com a intenção curativa, para receber, e que não tinham recebido ainda quimioterapia para doença metastática. Essas pacientes, elas foram randomizadas para receberem o tratamento padrão de quimioterapia com paclitaxel, platina e bevacizumab, desde que não houvesse contraindicação, associado a pembrolizumab por 2 anos, ou placebo. O endpoint primário foram coprimários, sobrevida global e sobrevida livre de progressão, e os endpoints secundários foram a taxa de resposta objetiva, a duração de resposta e sobrevida livre de progressão em 12 meses, além da segurança. As pacientes foram estratificadas em se elas tinham doença metastática ou não, a apresentação, pelo valor do PDL1, medido pelo CPS, onde eles estratificaram em 3 grupos, o menor que 1, de 1 a 10 ou acima de 10, e se havia o planejamento de se utilizar bevacizumab, sim ou não. Então, as pacientes, elas eram, cerca de 70% delas tinham carcinoma escamoso, na realidade 76% no grupo do pembro e 68% no grupo controle, tinha mais adenocarcinoma aqui no grupo controle. 11% das pacientes, um número pequeno, 69 absoluto, mas 11% dessas pacientes tinham o CPS menor do que 1, 70% das pacientes tinham recebido radioterapia pélvica e cerca de 60% das pacientes tinham recebido o bevacizumab, foi bem equilibrado nos 2 braços. Então, esse é o resultado que foi apresentado inicialmente na ESMO, alguns anos atrás, e publicado na New England de 2021, onde o estudo é positivo, e essa é a análise dos pacientes com PDL1
positivo maior do que 1, e que com 22 meses de follow-up se percebeu uma redução do risco de progressão de 38% e uma redução do risco de morte de 36%. Naquela época, a mediana de sobrevida livre de progressão para os pacientes do grupo controle foi de 8,2 meses, passando para 10,4 do grupo que recebeu pembrolizumab. Em 2021, a mediana de sobrevida global no grupo de pembrolizumab ainda não tinha sido alcançada. E aqui são os resultados dessa ASCO de agora. O estudo é positivo, como a gente já sabia, nessa população com CPS maior do que 1, se encontrou uma redução do risco de morte de 40%, a mediana de sobrevida passou de 16,5% para 28,6%, e em 2 anos, 53% das pacientes do grupo de pembrolizumab ainda estavam vivas. Essa metodologia de apresentar primeiro o CPS maior do que 1, ela já é descrita desde lá da publicação na New England, que eles apresentam na sequência primeiro o CPS maior do que 1 e depois o CPS maior do que 10. E essa foi a população que teve a aprovação do FDA do pembrolizumab nessa indicação. Aqui para o restante da população, e esse restante da população aqui inclui aqueles 69 pacientes que são CPS negativos. Para esses pacientes, o estudo ainda é positivo, diminui aí em cerca de 2 meses, e foi a pergunta que foram 7 votos para essa pergunta lá para o Dr. Monk, né? O que aconteceu com esses pacientes CPS negativo? E daí ele explicou que esses dados não foram apresentados, mas o hazard ratio lá da análise interina para a sobrevida foi de 1, para essa população CPS negativa, atualmente é de 0,87, mas são apenas 69 pacientes, 11% dos pacientes, e ele termina deixando uma pulguinha atrás da nossa orelha, né, que são descritos que ainda 7 pacientes desse grupo de PDL1 negativos, eles estão em resposta, e 6 desses são do grupo de pembrolizumab, apenas 1 do grupo placebo. Aqui para a população com CPS maior do que 10, a gente percebe que o ganho em sobrevida ele é maior, né? O hazard é de 0,58 e passa de 17,4 para 29,6 meses. Com relação aos subgrupos, todos os subgrupos se beneficiaram da adição do pembrolizumab, não importando muito se os pacientes receberam bevacizumab ou não. Eu chamo a atenção aqui apenas para essas três situações onde o intervalo, o limite superior do intervalo de confiança ultrapassa 1, que foi para os pacientes acima de 65 anos, CPS menor do que 1, e para os pacientes que tinham doença metastática à apresentação. Aqui a análise de sobrevida livre de progressão com CPS maior do que 1, e o que se mantém os mesmos dados, mas o que é interessante aqui nessa análise com mais tempo de follow-up é que a partir aqui do 24º mês, onde nenhuma paciente mais fazia pembrolizumab, a gente percebe esse platô aqui da curva, que é algo que a gente vê em outras doenças também, existem pacientes que vão responder muito bem à imunoterapia, e às vezes essa resposta pode ser bastante durável. Com relação à taxa de resposta, a taxa de resposta foi maior para o grupo que recebeu pembrolizumab, de uma forma geral, passando de uma taxa de resposta em torno de 50% para os pacientes do grupo controle e perto de 70% para os pacientes que receberam pembrolizumab. A duração de resposta também foi mais durável, né, nas pacientes que receberam pembrolizumab, e tanto maior quanto maior o PDL1, então de 18 meses aqui para todos, né, que inclui os negativos, aqui para o CPS maior do que 1%, a duração mediana de resposta de 19 meses, e para o CPS acima de 10, a duração de resposta acima de 28 meses. Não houve nenhum dado novo em matéria de toxicidade, e apenas a toxicidade imunomediada, ela foi mais frequente no grupo da imunoterapia, de outra forma foram bem balanceadas.
E os autores concluíram que sim, o estudo é positivo, com essa mediana de follow-up de 39 meses, se via um benefício consistente em sobrevida global, sobrevida livre de progressão, significativa e clinicamente importante, uma redução do risco de recorrência, né, de progressão de scoping e de morte da ordem de 40%. Esse benefício se estendeu para todos os pacientes, mesmo aqueles que não receberam bevacizumab. A taxa de resposta também foi maior, e os autores entendem que esse deve ser o padrão de tratamento. Eu entendo que é fantástico, e ficou fantástico aí, né, mas é um pouco agridoce, claro, porque o câncer de colo de útero é uma doença que não devia existir, os locais que têm a maior incidência são também os locais mais pobres, é um tratamento caro, a gente entende que é um tratamento ótimo, mas, enfim, é agridoce, mas é isso que eu tinha para falar, pessoal, obrigada. Candice, acho que a gente abre para discussão no final. O próximo apresentação, quem vai apresentar é a Júlia é cirurgiã oncológica, trabalha aqui no Rio de Janeiro, e ela vai apresentar o SHAPE Trial. Bom, boa noite, pessoal. Obrigada pelo convite, doutora Pilar. Vamos falar, a gente tem 10 minutinhos, vamos falar rapidamente sobre o SHAPE Trial. O SHAPE Trial é legal porque quando a gente vê estudo cirúrgico, que não tem muito estudo cirúrgico na ASCO, né? Então o SHAPE Trial é um dos poucos estudos cirúrgicos, é do grupo, né, canadense, liderado pela Mariplan, um estudo prospectivo randomizado fase 3, em que o objetivo é comparar a esterectomia simples com a esterectomia radical, né, nas pacientes, no grupo de pacientes com câncer de colo de útero de baixo risco, estágios iniciais, né? Então, se a gente tem alguma diferença, o endpoint primário foi uma diferença de recorrência pélvica, né, em 3 anos. Então, o follow-up em 3 anos. Vamos ver rapidamente aqui, só contextualizar a importância, né, da gente estar agora nessa tendência de cada vez mais cirurgias menos radicais, é porque a gente, com métodos de screening, né, que a gente está melhorando com HPV e com método com cold testing e com maior cobertura populacional, principalmente nos países envolvidos, a gente tem cada vez mais mulheres jovens com tumores de baixo risco e em estágios iniciais. Como vocês sabem, né, o tratamento standard até o momento ainda é a esterectomia radical. O que significa isso? É com a retirada de paramétrio e terço superior da vagina, tá? Quando a gente se refere à esterectomia radical. Das pacientes, o tratamento das pacientes com tumores de colo de útero de baixo risco e estágios iniciais. Porém, a gente sabe que a esterectomia radical, com a retirada de paramétrio, é uma cirurgia de alta complexidade, né, bem diferente de uma esterectomia simples. A gente precisa manipular toda a via urinária, escolar a bexiga, tunelizar os ureteres. É uma cirurgia muito mais longa, com potencial risco de complicações e piora da qualidade de vida, principalmente disfunções sexuais. Principalmente quando a gente associa a radioterapia pós-operatória, né, nessas pacientes que já não têm o terço superior da vagina. O conceito do estudo, então, é um estudo que já tem 15 anos aí, é um estudo que a Mariplan, ela teve a ideia do estudo, o conceito em 2008. Em 2008, de lá para cá, foi desenvolvido o protocolo, o funding, a captação de pacientes e o follow-up, né? Então, no período de 15 anos. E no momento em que a Mariplan, né, que ela desenvolveu o protocolo do estudo, a gente só tinha informações de dados retrospectivos, né, de dados retrospectivos de que pacientes com câncer do colo do útero em estágios iniciais, com fatores de bom prognóstico, que seriam o quê? Tumores menores do que 2 centímetros, sem invasão linfovascular, invasão estromal superficial e linfonodos negativos, teriam talvez um risco de envolvimento parametrial menor do que 1%. Então, por isso, poderia dispensar a realização da parametrectomia, ou seja, ir fazendo uma esterectomia simples, associada sempre à avaliação linfonodal. Então, pensando nisso, né, em vários estudos retrospectivos que apoiavam essa tendência de fatores de bom prognóstico e risco de envolvimento parametrial baixo,
foi, então, pensado no descalonamento, né, dessa radicalidade nesse estudo prospectivo, que talvez não houvesse diferença nas taxas de recorrência ou sobrevida. Ao longo dos anos, né, agora a gente teve 2 estudos já prospectivos, que é o CONSERVE e o estudo brasileiro, que é o Leicester Trial, também são favoráveis à menor radicalidade. Depois, se a gente tiver tempo, a gente falar sobre isso. Mas só para visualizar, esse é um slide que é passado na ASCO, né, só para visualizar a diferença, né, para os clínicos que não estão acostumados ao centro cirúrgico, mas a diferença é uma cirurgia muito diferente, tá? Uma é uma cirurgia rápida, enfim, uma esterectomia simples demora 1 hora, uma cirurgia rápida sem manipulação de via urinária, e a outra só para a gente retirar esse tecido e ligar que na origem, as uterinas, é uma cirurgia muito mais demorada e que envolve o descolamento das estruturas ao redor. Então, o desenho do estudo, uma das críticas, a gente fala isso se tiver tempo depois, mas é que não teve um critério de inclusão, né, oficial. A própria Marie Plan fala isso, que não tem um critério de inclusão oficial, e a gente vai entender isso porque depois, mas basicamente quais são as pacientes que são incluídas. Todos os tipos, né, histológicos, SEC, adenocarcinoma e adenoescamoso, ou seja, os tipos histológicos relacionados a HPV, grau 1 a 3, interessante aqui porque ela inclui o G3, né, diferente do CONSERVE, que não inclui o G3. Pacientes com FIGO de 1 a 2 a 1B1, maior dimensão, tumores que têm menores do que 2 centímetros, ou seja, 1B1, quando a gente fala 1B1, é um grupo de pacientes grandes, né? Mas o limite é até 2 centímetros. Invasão estromal menor do que 1 centímetro no CAF ou cone, e menor do que 50% na ressonância magnética, tá? Então, a gente fica... por que não tem critérios definidos de inclusão certos? Porque a gente fica sem saber se todos os pacientes vão ser necessários fazer cone, CAF, mesmo os pacientes com doença macroscópica, será que a gente vai precisar fazer cone, CAF para todos esses? Né? Então, isso que a gente segue em algumas dúvidas. Bom, então, a randomização dos braços 1 para 1, no primeiro braço controle esterectomia radical, sempre com avaliação linfonodal, né? Independente dos braços, a gente tem um risco de mais ou menos 5% de metástase linfonodal nessas pacientes, mesmo pacientes de baixo risco. E aí também com ou sem BLS, uma cirurgia que não foi padronizada, cirurgia entre os 2 braços, em cada centro, né, que participou, não foi uma cirurgia padronizada, ficou ao critério do cirurgião, alguns cirurgiões associaram pesquisa de linfonodo sentinela e alguns cirurgiões não associaram. E no outro braço, a esterectomia simples com avaliação linfonodal, com ou sem sentinela também. E aí, a recorrência pélvica foi avaliada em 3 anos. Bom, então o endpoint primário, a recorrência pélvica em 3 anos, os endpoints secundários incluíram tempo livre de recidiva, recorrência extrapélvica, sobrevida global, percentual de linfonodos positivos, se o sentinela foi detectado ou não, margens positivas, paramétrio positivo e qualidade de vida. Tá? 700 pacientes foram incluídas no estudo, desses 700 pessoas foram excluídas pacientes que não receberam a cirurgia adequada, ou então que tinham doença extrapélvica, doença metastática, ou que não foram operadas, e aí um número bem parecido entre os 2 braços, né, 317 pacientes que foram submetidos à esterectomia simples e 312 pacientes à esterectomia radical. Eu selecionei alguns pontos só para não mostrar muito gráfico aqui, enfim, alguns pontos que eu considerei o mais importante das características, tá, dessa população que foi incluída no estudo. Uma população jovem, na sua maioria, 73,9% dos pacientes com menos de 50 anos. O CAF ou cone, ele foi realizado na maioria das pacientes nos 2 braços, foi feito o CAF ou cone, pré-operatório. Na maioria das pacientes tinham SEC, tá? Nos 2 braços, SEC.
O grau 3, 14% em cada braço, maioria das pacientes 1B1, mas a gente fica sem saber, não está estratificado por tamanho, a gente ainda não tem essa informação. E a cirurgia minimamente invasiva, tá? Principalmente a laparoscopia, ela foi o método que foi mais realizado, tá? A laparoscopia. Mas, de novo, ficou a critério do cirurgião, cirurgia minimamente invasiva ou cirurgia aberta. Então, teve não foi o objetivo do estudo, né? Mas a gente sabe que na era do LAC trial, isso pode ser um fator de confusão aí. Os linfonodos positivos, em média, 5% em cada braço, consistente com o que a gente tem na literatura. Invasão linfovascular positiva em 13% em cada braço, e as pacientes receberam tratamento adjuvante bem parecido entre os dois braços. Então, o que a gente viu é que a taxa de recorrência pélvica, tanto nas pacientes que foram submetidas à esterectomia simples, sem parametrectomia, quanto nas pacientes que foram submetidas à esterectomia radical com parametrectomia, teve uma recorrência pélvica muito parecida após 3 anos. Outros fatores importantes, doença extrapélvica também parecida entre os dois grupos, sem nenhuma diferença estatística, e sobrevida global também. Bom, o que a gente pode, né, o que os autores concluem do estudo? A taxa de recidiva pélvica em 3 anos nas pacientes com câncer de colo de útero de baixo risco, submetidas à esterectomia simples, não foi pior quando comparada às pacientes submetidas à esterectomia radical. Houve menos complicações urológicas, porém, não houve diferença estatística em relação a eventos adversos de modo geral. Tá? Então, em relação à morbidade, que era o que um dos objetivos, né, de mostrar que tinha uma morbidade mais elevada na esterectomia radical, em relação à morbidade a longo prazo não houve diferença entre os dois grupos. Uma melhor qualidade de vida e função sexual foi referida pelo grupo de pacientes submetidos à esterectomia simples, mas isso principalmente nos primeiros 2 anos, depois a gente vê aí a curva mais ou menos ficando igual. A esterectomia simples, ela pode, então, os autores concluem, ser considerada como novo standard of care no tratamento das pacientes com câncer do colo uterino, estágios iniciais e com fatores de baixo risco, desde que bem selecionadas, avaliação pré-operatória adequada. E o bem selecionadas, nesse estudo, seria tumores menores que 2 centímetros, invasão estromal menor do que 1 centímetro e invasão estromal menor do que 50% na ressonância. Deixo alguns pontos aqui para a gente pensar, né, que a gente não tem um critério de inclusão bem definido, tá? Se todos os pacientes precisam fazer cone, se não precisam, se tem que ter menos de 1 centímetro de avaliação estromal e também a ressonância magnética com menos, enfim, com menos de 50%. Em relação à invasão linfovascular, é um ponto de crítica, né, porque a gente tem no NCCN pacientes com estágio 1A1, com invasão linfovascular, recomenda-se ainda esterectomia radical modificada. Esses pacientes não são incluídas, né, no SHAPE Trial. O SHAPE Trial é a partir de 1A2, então a gente fica, né, sem saber em relação a, tradicionalmente no CONSERV e o que o NCCN considera que pode ser conservador até o momento paciente sem invasão linfovascular. O problema é estimar errado o tamanho do tumor, né? Isso é muito importante, porque são cirurgias completamente diferentes a partir de ou menos de 2 centímetros ou mais de 2 centímetros, cirurgias completamente diferentes. Então, se você faz um cone que está ali no limite 1,8, 1,9 centímetros, e aí tem doença residual na peça cirúrgica depois, então o tumor tinha mais de 2 centímetros. Então, isso pode ser um fator, né? E é um estudo multicêntrico, cirurgias não padronizadas. O tipo de esterectomia radical ele não fala, a gente sabe que esterectomia radical a gente tem alguns tipos, modificada, onde que liga, né, onde que a gente faz a ligadura da uterina, então a quantidade de paramétrio que foi retirado a gente não sabe, tá?
Em relação a linfonodo sentinela também, que não foi padronizado, é um follow-up curto de apenas 3 anos e mistura os métodos de cirurgia aberta minimamente invasiva. Então, era isso que eu queria resumir. Obrigada. Obrigada, Júlia. Obrigada, Candice. Eu acho que, bom, a gente está um pouquinho atrasado, mas acho que a gente tem 5 minutos que a gente pode fazer uma discussão. Eu queria saber se alguém tem alguma pergunta, senão eu tenho uma pergunta aí a primeira para a Júlia e depois para a Candice. Júlia, bom, não tem nenhuma pergunta aqui no chat. Assim, quando eu vi a apresentação desse estudo, eu fiquei muito entusiasmada. Eu não tenho... Você assiste, depois que você vê uma análise mais crítica, e talvez algumas dessas questões, elas venham a ser respondidas na hora que tiver a publicação do paper, né? Então, a gente vai ter alguns detalhes que não puderam ser apresentados no Congresso. Agora, você acha que nós já poderíamos adotar essa conduta para algum grupo de pacientes com uma segurança razoável ou não? Ainda não é possível fazer nenhum tipo de modificação na conduta inicial. Então, me fala aí, para quem que você acha que seria seguro indicar a esterectomia simples? Porque, sem dúvida nenhuma, é muito menos mórbido, né, para os pacientes. Então, para que a gente poderia adotar isso? Sim. Assim, o que eu acredito é que, sem dúvida, isso é uma tendência em que a gente vai cada vez ser menos radical. E o Conserve, o Lesser, enfim, as análises retrospectivas são todas favoráveis, né, a gente a ser menos radical nos pacientes com fatores de bom prognóstico. O problema é que tem uma salada mista, né, uma salada mista, cada um usa um negócio diferente. O Conserve foi muito rígido na inclusão dos pacientes que foi sem invasão, pacientes sem invasão linfovascular, só essas pacientes que poderiam fazer cirurgia, eu acho que faz mais sentido, tá? Só esses pacientes que poderiam fazer cirurgia mais econômica, né, a esterectomia simples. Só que o que acontece é que o SHAPE Trial é o único estudo que a gente tem 2 braços, né? O Conserve, ele é um braço único, e a gente tem é só mais um estudo que é favorável, mas o desenho dele, né, tem muitas críticas. Então, assim, não tem um critério de inclusão que a gente possa falar, esse estudo fase 3 é um practice changing, e aí a gente vai seguir isso daqui, menos 2 centímetros, e só o que ela coloca, que é basicamente menos de 2 centímetros de invasão estromal superficial. Então, eu acho que isso não é suficiente, tá? Na prática, eu acho que sim, cabe pacientes selecionados para a gente poder ser menos radical. Esses pacientes, ao meu ver, seriam pacientes principalmente com doença microscópica, tá? Os pacientes que você não tem ali tumores limítrofes ali, que você vai falar tem 1,8, 1,9, enfim, mas os pacientes ali com tumores, né, abaixo de 1 centímetro, que eles vão ganhar um cone, se a gente tem doença que não é macroscópica ali, esses pacientes vão ganhar um cone, e no cone a gente consegue avaliar muito melhor esses parâmetros, invasão linfovascular, o tamanho do tumor, estadiar melhor e selecionar o paciente para, aí sim, fazer uma esterectomia simples com avaliação nodal. Já os pacientes que têm ali um B1, só que com doença macroscópica, e que, teoricamente, você não precisa de cone pré-operatório, né? Se você, hoje em dia, a conduta ainda você não precisa de cone pré-operatório para um paciente que tem doença macroscópica. Então, esses pacientes, você fica... pode ser perigoso você indicar uma cirurgia econômica, e aí depois na peça vem outra coisa, e tinha invasão parametrial, mas linfonodo negativo, vamos supor. Então, um paciente que você não indicou adjuvância, né, mas que tinha paramétrio comprometido e que você foi mais econômico. Então, assim, eu acho que, respondendo a sua pergunta, eu acredito que tem que ser muito criterioso ainda, assim, juntando todos esses fatores, sabe, de uma boa ressonância magnética, pacientes com grau 1 ou 2, eu acho que grau 3 a gente não pode incluir ainda, mas grau 1 ou 2, tumores menores que 1 centímetro, sem invasão linfovascular, invasão estromal superficial,
e com cone com margens negativas. Eu acho que esse é o grupo mais favorável, tá? Que é diferente do que, né, um grupo muito maior do que o que ela coloca no Shape Trial. Obrigada. Eu vou ter uma pergunta aqui para a Candice, que eu acho que é a grande pergunta do Keynote. Qual o papel do BEVA nesse contexto, Candice? Acho que a pergunta ele traz mais toxicidade, ele traz um custo também importante. Você acha que a gente precisa do bevacizumab nesse contexto, ou nós poderíamos prosseguir só com a imunoterapia? Foi essa a impressão que eu fiquei, né, na hora que você analisa lá, tanto para sobrevida livre de progressão quanto global, fazer ou não bevacizumab, o estudo ele não foi para avaliar isso, né, foi para avaliar a adição do pembro, mas no grupo de pacientes que fez ou não bevacizumab, o pembro foi útil para ambos. Então, na hora da discussão, até conversar, assim, teve o Dr. Monk, ele fala do quanto o bevacizumab é uma medicação tão importante e que mudou a sobrevida, né, assim, a gente tinha só químio, trazer o bevacizumab aumentou a sobrevida, então, enfim, não sei responder. Acredito que me ficou com a impressão que o pembrolizumab, ele meio que compensava a ausência do bevacizumab. Olhando o dado, essa é a impressão que eu fiquei. Mas se me pergunta se hoje eu tenho uma paciente, eu acho que desde que ela não tivesse contraindicação, eu tentaria fazer o tratamento todo mesmo, as duas drogas, o bevacizumab e o pembro. Mas a impressão que deu ali, olhando os dados, é que, de fato, o pembrolizumab meio que compensava a ausência do bevacizumab, mas eu gostaria muito de ouvir vocês também, do que vocês interpretaram disso. Eu tive a mesma impressão que você, viu, Candice? Eu acho que talvez a gente no futuro vai poder abrir mão do BEVA, principalmente nessa população que tem um CPS maior do que 1, né? Ou maior do que 10, né? Nessa população que é francamente positiva, né? Sim, sim. Bom, em benefício aí da hora, eu queria chamar o Paulino para conduzir o próximo bloco, que é de endométrio. Vamos continuar, que eu acho que a gente está um pouquinho atrasado, pessoal. Isso. Então, o próximo bloco vai ser de endométrio. A doutora Pilar vai apresentar, então, os dados da avaliação independente cegada, né, do RUBY. Desculpa, a Vanessa vai apresentar. E depois a doutora Pilar vai apresentar uns dados interessantes aí com relação à biologia molecular do FAEDRA. Então, eu vou começar apresentando o RUBY, né? Na verdade, essa apresentação do RUBY foi para mostrar os eventos relacionados à revisão central, né? Então, eles vão comparar os dados dessa revisão central com os dados do investigador que foram já previamente apresentados, né? Por favor, remuda para o segundo slide, então. Então, assim, só para a gente relembrar, né, do estudo, é o estudo fase 3, né, multicêntrico, em que foram candidatas ao estudo pacientes com tumores de endométrio, recorrente ou avançado, pacientes podiam ter estadio clínico 3 ou 4, ou primeira recorrência, com baixa chance de cura, né? Seja por cirurgia ou radioterapia. Nesse estudo podiam participar pacientes com carcinosarcoma, células claras e serosos, e até histologias mistas também eram permitidas. As pacientes deveriam ser virgem de tratamento oncológico ou, se receberam adjuvância, por exemplo, devia ter sido há mais de 6 meses, né? Então, ter completado esse tratamento há mais de 6 meses. Elas eram, então, randomizadas para carbo e taxol, 6 ciclos, seguido de placebo, né? Carbo, taxol, placebo, seguido de manutenção de placebo, versus carbo, taxol e dostarlimab, seguido de manutenção com dostarlimab. Pode mudar para a próxima, Rê? Aí foram 494 pacientes que foram randomizadas, sendo 245 no braço dostarlimab e 249 no braço placebo. Pode ir para a próxima. Aqui é com relação às características, né, do grupo geral. No grupo
que recebeu dostarlimab, aproximadamente 21% era MSI-High, enquanto que no grupo placebo, 26%. E a maioria das pacientes era pacientes portadoras de doença recorrente, quase 50% delas. Tinha aí aproximadamente 18% das pacientes com estadio clínico 3. Pode ir para a próxima. Aí, assim, só são as características baseline das pacientes. Acho que talvez a principal mensagem, podia voltar, é que elas está bem balanceado entre os grupos. Vale ressaltar que o predomínio, como esperado, é de pacientes com tumor endometrióide, mas a gente pode observar algo que gira em torno de 5% de tumores mistos, tinha até entre 7% a 10% de carcinosarcoma nessa população também. Pode ir para a próxima. E aí, o que foi visto, eu dei uma resumida, eu peguei talvez os slides mais chave dessa apresentação, que a avaliação central, né, da revisão central, mostrou dados similares dos que foram observados pelos investigadores. Então, a gente consegue aí observar aqui, nesse caso, na população MSI-High, um importante benefício da adição do dostarlimab ao tratamento com quimioterapia. Pode ir para a próxima. Também, em relação aos dados da população geral, também teve uma alta concordância entre os investigadores e a revisão central, mostrando aí em 24 meses o grupo que recebeu dostarlimab, chegando a 42%, e 52% na revisão central, e 36% nos dados previamente apresentados dos investigadores, e no grupo placebo, na revisão central, 25,4% que estavam vivos, né, em 2 anos, versus 18,1% que foi visto nos dados iniciais dos investigadores. Então, a gente consegue ver que os dados estão bem consistentes. Pode continuar. Com relação à taxa de resposta, mais uma vez, os dados são consistentes, uma taxa de resposta aí para o grupo MSI-High de 77%, tanto na análise dos investigadores como na da revisão central, e uma taxa de resposta também no grupo do dostarlimab na população geral, que gira em torno de 70% no investigador, e na revisão central deu 68%. Então, a gente vê que os números acabaram bem similares, e mais uma vez a gente vê o benefício que foi observado no grupo de pacientes que usou o dostarlimab. Pode ir para a próxima. Também, quando a gente compara a análise dos investigadores e a da revisão central, é interessante notar que a resposta com o dostarlimab é uma resposta duradoura, então a gente consegue perceber que as curvas seguem abertas ao longo dos meses, né? Pode ir para a próxima. Isso aí. Com relação aos dados de toxicidade, né? Não teve outras toxicidades, nada diferente foi relatado em relação à apresentação prévia. Pode ir para a próxima. E a conclusão dos autores, então, né, que a combinação do dostarlimab com a quimioterapia baseada em carbitaxol alcançou seu endpoint primário, né, mostrando aqui, mesmo na revisão central, um benefício clínico e estatístico bem significativo, referente ao PFS e ao overall survival dessas pacientes. Os resultados de sobrevida livre de progressão tiveram alta concordância em relação, na revisão central que foi apresentada, quando em comparação aos dados que já tinham sido previamente apresentados pelos investigadores.
mostrando que o dostarlimab, né, a sua adição ao tratamento, reduz o risco de progressão ou morte na ordem de 71% na população MSI high, né, a população que mais tem benefício com a adição dessa droga, e que chega a um benefício de aproximadamente de redução, né, de progressão e morte na ordem de 34% quando a gente olha a população geral. E, de forma final, né, eles concluem que tanto na análise do investigador como nessa revisão central, os dados de segurança da adição do dostarlimab, quando se coloca também na balança as toxicidades e o risco-benefício do tratamento, eles acabam considerando que realmente a adição do dostarlimab traz um importante benefício quando comparado ao tratamento de quimioterapia isolado para esse grupo de pacientes com tumor de endométrio avançado ou recorrente. E é isso. Maravilha, Van. Obrigado pela apresentação. A gente vai deixar as perguntas para depois, para a segunda, depois da doutora Pilar. A doutora Pilar vai apresentar os dados, então, do FAEDRA, conforme a expressão gênica, né? Mutação somática, então metilação do promotor de MLH1. Bom, só para contextualizar, deixa eu tirar aqui vocês daqui, senão eu não consigo enxergar a tela. Então, é o impacto da deficiência de mismatch repair e outros marcadores moleculares nos desfechos clínicos com o uso do durvalumab no câncer de endométrio avançado no estudo FAEDRA, que é o estudo de fase 2. Só para a gente contextualizar, esse é um estudo de fase 2, não randomizado multicêntrico, onde foram incluídas pacientes com câncer de endométrio avançado, proficientes para as enzimas de reparo do DNA, com progressão após 1 a 3 linhas de quimioterapia, ou câncer de endométrio avançado com deficiência das enzimas de reparo, com progressão após 0 a 3 linhas de quimioterapia. Todas receberam durvalumab, 1.500 mg IV a cada 4 semanas até progressão ou toxicidade aceitável, e o objetivo primário era a taxa de resposta pelo RECIST, modificado para terapia imune. 74 pacientes foram incluídas, 3 foram excluídas por não preencher os critérios de inclusão, então, no final das contas, entraram efetivamente no estudo 71 pacientes, 36 com deficiência das enzimas de reparo e 35 proficientes. E o resultado desse tratamento foi este. Nós tivemos 47% de resposta nas pacientes que eram deficientes para as enzimas de reparo e apenas 3% para as pacientes que eram proficientes. E isso independeu do número, de uma maneira geral, isso não tinha uma correlação clara com as linhas de tratamento e não era nem tão clara com a histologia. O grande divisor de água era a proficiência e a deficiência. Nesse gráfico aqui em cima, nós temos a sobrevida global para as pacientes em verdinho, deficientes, e aqui em azul, as proficientes, mostrando que tem uma diferença importante. Aqui, o gráfico de cima é sobrevida de progressão, e essa diferença também aconteceu quando nós vemos a sobrevida global. A sobrevida global foi maior no grupo que era deficiente. Então, que é um dado que a gente já, acho que de certa forma, já esperava. Então, o contexto dessa análise que foi apresentado hoje na ASCO, este ano na ASCO, foi que no FAEDRA a taxa de resposta objetiva foi de 47% no grupo deficiente contra 3% nas proficientes, e o objetivo desse subestudo era investigar a correlação entre a deficiência do mismatch repair e outras alterações genômicas com os desfechos do tratamento. Então, foi feita a avaliação em bloco do DNA extraído de blocos de parafina, então eles conseguiram ter um DNA para análise de 41 das 71 pacientes, 25 deficientes e 16 proficientes. Foi feito um sequenciamento no painel customizado e testes para metilação do gene MLH1. Também foi avaliada a carga mutacional, assinaturas mutacionais e mutações somáticas de inserção e deleção, que são as INDEL. Então, o que a gente vê aqui
do ponto de vista de resposta do tumor. Então, somando resposta completa ou resposta parcial, a gente vê que no grupo no grupo que era deficiente e tinha mutações germinativas, não teve nenhuma resposta, que tinha mutações somáticas, foi uma resposta, e dos metilados, 15 respostas. Para as proficientes, 33, quer dizer, ou melhor, desculpa, que não responderam, todas do grupo que tinha mutações germinativas responderam, 75% eram 3 de 4, né? 75% naquelas que tinham mutações somáticas responderam, e, na verdade, apenas uma de 34 que tinha 40% das pacientes que tinham deficiência por conta de metilação responderam. Então, a resposta foi muito maior naquelas pacientes que tinham mutação somática ou germinativa, e foi menor. Ela existiu, mas foi menor naquelas que eram metiladas. Então, que é uma questão aí funcional. Para as pacientes proficientes, apenas 3% responderam mesmo, então, mostrando que nas proficientes a gente tinha uma taxa de resposta muito menor. Esse aqui são os genes, o painel de genes somáticos que foram mutados. A carga tumoral foi maior naquelas pacientes que tinham uma resposta radiológica do que naquelas pacientes que não tinham resposta radiológica, o que é um dado que, de certa forma, é esperado, né? A gente tem também, como marcador de eficiência da imunoterapia, a carga mutacional maior. Então, as conclusões dos autores, e aqui a gente tem um gráfico mostrando a possibilidade de resposta, ou aqui uma variação, né, na resposta naqueles pacientes que não responderam. Então, o MLH1, as mutadas e com proficiência do mismatch repair, a gente vê que essas pacientes tinham uma carga tumoral mais baixa, então mesmo aquelas mutadas que não responderam, elas se caracterizavam por uma carga mutacional mais baixa. Nas pacientes que responderam, a gente tinha uma carga mutacional mais alta, além das alterações germinativas e de MLH1. E as pacientes que tinham mutações somáticas ou desconhecidas, elas também tinham uma carga mutacional muito baixa. Então, a conclusão dos autores é que os pacientes com deficiência de mismatch repair e com metilação do MLH1 que tinham adenocarcinoma de endométrio avançado, o carcinoma de endométrio avançado, demonstraram uma maior heterogeneidade na resposta ao tratamento com o único agente, que seria o durvalumab, do que aqueles que têm a deficiência e eram realmente síndrome de Lynch ou tinham mutações somáticas, o síndrome de Lynch, então mutações germinativas, ou aqueles que tinham mutações somáticas. Então, na verdade, a gente espera uma resposta melhor para os pacientes que têm mutação germinativa ou somática do que aqueles que têm apenas a metilação dos genes. E uma carga mutacional mais elevada foi vista em pacientes respondedores e especificamente naqueles que eram metilados. Então, talvez, para a gente, isso é um dado que pode apontar para isso, se o paciente ele é metilado, ele pode ser que ele vai ser um melhor respondedor se isso for associado a uma carga mutacional mais alta. É um trabalho bastante, eu acho que ele traz algumas hipóteses, né, porque a gente pode trabalhar com essas hipóteses para desenhar estudos futuros, ou às vezes para indicar o tratamento com o dostarlimab no subgrupo de pacientes que não teriam uma indicação tão clássica para isso. Era isso. Deixa eu parar de compartilhar. Parei de compartilhar já, né? Tá. Parou. Excelente, doutora Pilar. Obrigado pela apresentação. Eu vou abrir espaço para uma pergunta só. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Se não, eu tenho. Qual que vira a segunda linha de vocês, vindo a aprovar um anti-PD1 em primeira? Boa pergunta. Alguém quer começar? Vou testar HER2.
Saiu Essa é uma pela boa resposta. tangente. Saiu pela tangente. Essa é uma boa resposta. Eu acho que a gente não tem resposta ainda, né, Dani, a respeito da nossa segunda linha, paciente que progride dentro de um mundo. Tem alguns dados interessantes, não sei se vocês lembram do estudo do cabazitaximab com nivolumab, um estudo francês, que tem uma coorte, o braço C, avaliou exatamente a progressão em imuno. E parece que a combinação, você conseguiu reverter um pouquinho aí a chance de responder. Talvez é uma possibilidade, né? Mas possivelmente o pessoal do pulmão e melanoma vão ter essa resposta primeiro com a gente do que fazendo após progressão a imuno. Mas eu acho que de palpável é quimioterapia mesmo, não vai ter nesse exato momento, né? Não sei Talvez qual a a gente opinião dos comece a colegas, mas acho tratar, isso. talvez a gente comece a tratar mais local oligometástase, né? Coisa que a gente faz pouco em Sim, endométrio, né? Acho que eu fiz essa pergunta para a Domênica, lá para a Domênica Larusso. Ela falou que provavelmente nos anos próximos a AD6, né? Que vão ser provavelmente a próxima linha, né? Mas por enquanto a gente vai ficar nessa dúvida mesmo. Perfeito. Que vai de encontro com o que a Rê comentou, né? De testar o HER2 também. Acho que talvez ir para esse caminho. Ok. Obrigada, Paulina. Eu vou convidar a Vanessa para conduzir o próximo bloco aqui, para a gente conseguir terminar no horário. Eu sei que tem tem pessoas que estão aqui que estão fora da festa das crianças, então a gente precisa terminar no horário hoje. Terminar. Então vamos lá. Então agora eu vou começar então o bloco de ovário. Gostaria de convidar a primeira apresentadora desse bloco, a doutora Renata, que vai nos apresentar o estudo DUO. Tá tudo certo? Compartilhamento? Sim. Bom, vamos lá. Então, o estudo DUO foi um estudo que avaliou o cenário de ovário em tratamento de primeira linha, estudando uma estratégia de adição de durvalumab e olaparib. Foi, então, um estudo que incluiu, e esse já é um ponto interessante, então, diferente dos outros estudos de manutenção, em que as pacientes, em geral, são selecionadas após a sensibilidade à platina, aqui as pacientes foram randomizadas logo ao início, durante o primeiro ciclo de quimioterapia. Então, eram pacientes com câncer de ovário de estádio 3 a 4, de alto grau, e não incluía a população BRCA mutada. E as pacientes foram randomizadas para um desses 3 braços, o braço controle, que era com químio mais bevacizumab, seguido de manutenção com bevacizumab, e os 2 braços experimentais. O braço 2 adicionava durvalumab, tanto na fase da quimioterapia quanto na fase de manutenção, e o braço 3, que era o foco aí do desfecho primário do estudo, adicionava, além do durvalumab na fase de químio, durvalumab mais olaparib na fase de manutenção. O olaparib e durvalumab por 24 meses e o bevacizumab era feito por 15 meses durante a manutenção. O desfecho primário do estudo era a sobrevida livre de progressão do braço 3 versus o braço 1. Então, essa era a comparação principal, e eles analisaram como desfecho primário a população HRD e a população geral do estudo. Em relação a características da amostra, a maior parte das pacientes tinha FIGO 3 e um seroso de alto grau, né, mais 90% dos casos. Cerca de 60% tinha sido submetida à cirurgia primária, e dessas, por volta de 38%, aliás, em todos os grupos, não tinham doença macroscópica residual após a cirurgia. Então, a maior parte dos casos era uma paciente de maior risco que tinha doença residual macroscópica ou que foi submetida à cirurgia de intervalo. E na distribuição de HRD, cerca de 40% das pacientes eram HRD positivo e 57% era proficiente em recombinação homóloga. O estudo foi positivo para o desfecho primário, então, na combinação do braço 3 versus o braço 1, para a sobrevida livre de progressão na população que tinha deficiência de recombinação homóloga, foi visto um benefício com hazard ratio de 0,49 e uma mediana de 23 meses no braço controle versus 37 meses no braço que incorporou o durvalumab e o olaparib.
É inevitável a gente pensar na comparação com os outros braços, então já vou comentar um pouco da minha impressão dos estudos aqui. É um estudo que a gente fica com aquela sensação, e se houvesse o braço experimental do Paola, e se tivesse o braço com bevacizumab e olaparib sem durvalumab? Então essa é uma dúvida que fica, e o autor até comenta que o estudo já tinha incluído a maior parte das pacientes quando foram apresentados os dados do Paola. Mas eu chamo a atenção aqui nessa parte do grupo HRD, que a gente também no Paola tem um benefício de olaparib com bevacizumab versus bevacizumab no grupo HRD positivo. O estudo foi também positivo para a população geral do estudo, como um todo, mas mais interessante que isso, eles apresentam também a análise do subgrupo HRD negativo. Nesse subgrupo, eles também apontam para um benefício da incorporação de durvalumab e olaparib, aqui com hazard ratio de 0,68 e uma mediana de sobrevida de 17 meses no braço controle versus 20,9 meses no braço experimental das 3 drogas. Mais uma vez, contrastando aqui com Paola, esse para mim foi um dos dados mais interessantes desse estudo, porque no Paola, com bevacizumab e olaparib, a gente tinha um resultado negativo nessa população com proficiência de recombinação homóloga, né, HRD negativo. Então, fica essa possibilidade, essa consideração para esse grupo. Em relação ao braço 2 do estudo, que era o braço que incorporava apenas o durvalumab sem o olaparib, o resultado é negativo, não foi visto um benefício nem no HRD positivo, nem no HRD negativo da incorporação do durvalumab sem o olaparib. Na análise de subgrupos, novamente aqui do braço 3 versus braço 1, a gente vê um benefício consistente entre os diferentes subgrupos, independente do estadio, independente de expressão de PDL1. Em relação à segurança, como esperado, com a incorporação de 2 mais drogas, a gente vê mais descontinuação por evento adverso e mais eventos relacionados com o que a gente já sabe de cada uma dessas drogas. Então, na fase de manutenção, mais eventos de mielotoxicidade no braço recebendo olaparib. Então, como conclusão, os autores apontam que o tratamento de primeira linha com quimioterapia mais bevacizumab e durvalumab, seguido pela manutenção de bevacizumab com durvalumab e olaparib, foi superior em sobrevida livre de progressão quando comparado com o grupo controle. E isso foi tanto para o grupo HRD positivo, quanto para o grupo por intenção de tratar, que era a população geral do estudo. E, além disso, o benefício foi observado em diferentes subgrupos, com destaque também para a população HRD negativa. E só trago um comentário rápido de um material que a gente também levou uma meta-análise que a gente apresentou como pôster na ASCO, para destacar essa demanda do grupo HRP, né, do grupo proficiente em recombinação homóloga, que é um grupo que, independente do braço de tratamento, são as 2 curvas inferiores aqui nesse gráfico, que é um gráfico que mostra uma meta-análise de dados extraídos de todos os estudos que fazem manutenção de inibidor de PARP na primeira linha, e a gente vê que, independente do braço de tratamento, os proficientes em recombinação homóloga têm um desfecho muito desfavorável. Então, realmente é o grupo que a gente precisa aí de maiores esforços para tentar melhorar esses desfechos. Então, acho que o ponto forte ali do UO é justamente o resultado para esse subgrupo. Obrigada. Muito obrigada, Renata. Eu vou deixar para comentar no final. Então, eu vou seguir então com as apresentações. Agora é a segunda e a última apresentação do bloco de ovário, que será apresentado pela doutora Raquel, é o estudo Mirassol. Boa noite a todos, é um prazer enorme estar aqui, agradeço muito pelo convite para apresentar esse estudo que foi extremamente importante, os dados que a gente vai discutir agora. Então, o estudo Mirassol, e aí você só me confirma para mim que está tudo certo aí na apresentação, né? Tá ok? Tudo ok. Certo, então o estudo Mirassol, a gente vai ter uma análise do uso do mivertuximab soravtansina versus a quimioterapia de escolha do investigador em doença câncer de ovário epitelial resistente à platina, também carcinoma peritoneal primário ou de tromboterina, resistente à platina com expressão elevada de receptor do folato alfa. Então, só como uma introdução que foi feita na apresentação,
A gente não tem dados, nenhum estudo randomizado com benefício para essa população de pacientes com câncer de ovário resistente à platina. Então, é um cenário diferenciado e que a gente tem uma necessidade grande de tratamento. O mirvetuximab soravtansina é um anticorpo droga conjugado, né? E que se liga a um anticorpo que se liga ao receptor de folato alfa, e ele é ligado a um potente agente antimicrotúbulo, que é o DM4. O receptor de folato alfa ele é expresso quase universalmente nos cânceres de ovário, mas ele é expresso, tem uma alta expressão em cerca de 35 a 40% do câncer de ovário, e essa alta expressão ela é definida como uma expressão 2 cruzes ou mais em 75% ou mais das células tumorais. Em dados iniciais do estudo Soraya, em que foi um estudo de braço único em pacientes que tinham sido tratadas previamente com bevacizumab, observou-se taxa de resposta de mais de 30%, com uma sobrevida de quase 7 meses nesse estudo de braço único, né? Isso aqui levou à aprovação pelo FDA da droga nos Estados Unidos ainda no ano passado. E o estudo Mirassol, então, é o estudo fase 3 confirmatório do benefício dessa droga nesse grupo de pacientes com doença refratária. Então, é um estudo open label, fase 3, que compara versus a terapia de escolha do investigador, incluiu 453 pacientes, e aí só para a gente prestar mais atenção nos critérios de elegibilidade, todos os pacientes tinham doença resistente à platina, todos eles tinham histologia serosa de alto grau, até 3 linhas de tratamento prévio, era permitido o uso de bevacizumab e inibidores de PARP prévio. As pacientes com mutação de BRCA poderiam ser incluídas e essas tinham que ter feito uso do inibidor de PARP previamente. E aí o critério de expressão do receptor de folato alfa, que eu já expliquei, né, de elevada expressão. E esses pacientes foram randomizados 1 para 1 para receber o mirvetuximab versus ou paclitaxel, ou doxorubicina pegilada, ou topotecano. E os endpoints primários foram a progressão livre de doença por análise do investigador. Eles tinham uma análise de sensibilidade de análise central da progressão livre de doença, né, do Progression-Free Survival. Os endpoints secundários foram taxas de resposta pelo investigador, sobrevida global, que foram apresentados aqui nessa ASCO, e eles apresentaram também alguns dados de segurança e tolerabilidade que a gente vai ver. Então, é interessante ver, né, que os braços foram balanceados, mas é interessante a gente ver aqui que mais de 60% dos pacientes tinham tido exposição prévia ao bevacizumab, mais de 50% aos inibidores de PARP, o que condiz com a população de pacientes nesse cenário, né, de doença já refratária à platina. E quase 50% dos pacientes já tinham recebido 3 linhas de tratamento prévias, né? 41% aqui a gente vê tinham utilizado paclitaxel, 35%, 36% doxoliposomal e 23% topotecano em ambos os braços. E aí o que a gente observa aqui é que a curva dos pacientes que não foram alocados para o grupo do mirvetuximab, eles tiveram uma sobrevida livre de progressão semelhante ao que já é esperado, né, de cerca de 4 meses, em comparação com 5,6 meses para o braço do mirvetuximab. E um dado que foi chamado a atenção é que a gente tem essa queda aqui inicial na primeira avaliação por imagem, que a gente sabe que acontece, né, na maioria das pacientes que acabam progredindo, independente do tratamento que a gente venha a escolher, e no braço do mirvetuximab, essa queda aqui ela é bem mais branda. Então, houve um hazard ratio, a gente teve um hazard ratio de 0,65, com risco de uma redução de risco de progressão de 35%, com um P altamente significativo, menor do que 0,001. E aí, como esse dado ele foi alcançado, então os investigadores passaram para as análises dos próximos endpoints. Então, aqui só mostrando essa reflexão aqui na curva, né? Então, com o mirvetuximab, eles obtiveram o dobro da taxa de resposta, mais do que o dobro, né? Foi 16% no grupo da quimioterapia versus 42% no grupo da bevacizumab, com 5% de taxa de resposta completa. Então, 12 pacientes tiveram resposta completa no mirvetuximab versus nenhum paciente no grupo da quimioterapia. Isso trouxe um odds ratio de 3,8, um P altamente significativo. E é interessante a gente ver que, somando todos os dados
doença estável, né? Somado à resposta parcial e à resposta completa, houve 80% de taxa de controle no braço do mirvetuximab nessa população com doença refratária à platina. Isso é mais bem evidenciado aqui no waterfall plot, que a gente vê uma importante resposta da grande maioria dos pacientes. E aí eles trouxeram, então, a análise, né, Blinded Independent Central Review da Progression-Free Survival, que foi semelhante, teve um hazard ratio aqui um pouco menor, né, com uma redução menor, mas também com um P significativo, e em termos de meses, né, 4,3 para o braço controle versus 5,9 para o braço do mirvetuximab. E então eles avaliaram também o overall survival. Interessante a gente ver que já tinha um follow-up de 13,1 meses para essa análise de overall survival, com os eventos finais em quase 70% dos pacientes nessa análise, e foi identificado um overall survival de 16,4 meses para os pacientes no braço do mirvetuximab versus 12,7 meses no braço controle, com uma redução do risco de morte de 33% e um P significativo. Eles, então, fizeram a análise dos pacientes que não tinham recebido bevacizumab previamente versus aqueles que tinham recebido, para a gente entender se ambas as populações tiveram benefício. E no que recebeu bevacizumab previamente, o desfecho desses pacientes, né, eles tinham taxa de resposta menor, e o progression-free survival deles foi inferior também, 3 versus 4,4 meses, mas o benefício ele também aconteceu nessa população, assim como na população de bevacizumab naive, 5,6 meses versus 7 meses, com um hazard ratio semelhante para as duas populações, né? Em overall survival, a gente também teve esse benefício, sendo que o overall survival foi superior nos pacientes que eram virgens de bevacizumab. Com relação à segurança dos dados, né, observou-se que menos de 50% dos pacientes no braço do mirvetuximab apresentaram algum efeito adverso grau 3, então a droga ela foi até melhor tolerada do que a quimioterapia. As descontinuações pela droga também foi inferior à descontinuação pelo uso da quimioterapia. A gente sabe que são pacientes, muitas vezes, que já não estão muito bem clinicamente e que a quimioterapia ela pode ser bastante tóxica para esses pacientes, né? E o mirvetuximab teve uma toxicidade um pouco menor. E aí, destrinchando um pouco menor o perfil de toxicidade do mirvetuximab em comparação aos 3 tipos de quimioterapia, né? Então, aqui a gente vê em laranjinha o mirvetuximab, o paclitaxel, a doxo e o topotecano. Então, em termos de toxicidade hematológica, o mirvetuximab foi melhor tolerado do que a quimioterapia, bem melhor, né? Quase nenhum evento grau 3. E aí, se a gente avaliar, então, a toxicidade geral com neuropatia periférica, alopécia não teve no mirvetuximab, neuropatia periférica também foi menor, principalmente neuropatia periférica de mais alto grau, em comparação especialmente ao paclitaxel, em termos de efeitos como diarreia, náusea, estomatite, que são efeitos que a gente consegue manejar um pouco melhor com medicações, né? A gente já tem bastante prática nisso. Foi semelhante a maioria das quimioterapias, né? Às vezes um pouquinho pior em algumas situações, como aqui na diarreia. Mas aí a gente já parte para uma toxicidade que é um pouco menos comum no nosso manejo, que é a toxicidade ocular, e que a gente tem visto cada vez mais com os anticorpos conjugados à droga. Mas aqui o que os autores trouxeram é que a toxicidade grau 3 ela foi pequena e manejável, né? E aí eu acho que é um dos maiores desafios, porque são toxicidades novas, mas que estão acontecendo com grande parte dos novos medicamentos que a gente tem usado de anticorpo conjugado à droga, e também drogas novas até na área de câncer de mama que vão chegar para o nosso uso no dia a dia, a gente vai ter que aprender a manejar, né? Como discussão, as conclusões dos investigadores é que o mirvetuximab é a primeira droga com benefício em estudo fase 3 em doença refratária à platina com alta expressão do receptor de folato alfa. O receptor de folato alfa, então, ele entra como um novo biomarcador que a gente vai ter que ficar atento e avaliar nos nossos pacientes com doença câncer de ovário, né, seroso de alto grau. E aí fica uma dúvida sobre o nível de expressão do receptor de folato alfa que seria necessário para a gente obter o efeito. Eles fizeram um estudo previamente em que foram incluídos todos os pacientes, e o que se
com diversos níveis de receptor de folato, e observou-se que nesse grupo que não tinha alta expressão, não conseguiu se identificar um benefício do uso da droga, né? Mas certamente novos estudos talvez precisem ser feitos para a gente avaliar se eventualmente em alguma situação a gente pode ter um efeito um pouco parecido com o HER2-low, né? Talvez uma expressão de receptor de folato menor possa ainda ser suficiente para que a gente obtenha o benefício. E será que trazer o mirvetuximab para linhas mais precoces pode trazer um benefício maior também para esses pacientes, ou a gente precisa realmente esperar que ele chegue nesse cenário de doença refratária, já que é uma droga, teoricamente, é bem tolerada e que tem um benefício muito bom nessa linha de tratamento, né? Tem estudos em andamento em combinação com outras drogas, em especial com os antiangiogênicos. A gente vai precisar de parcerias com outros especialistas, dessa vez andar muito junto aí com os oftalmologistas, para a gente aprender a educar tanto os profissionais, nós mesmos e os nossos pacientes a respeito de sintomas que vão precisar ser avaliados. Mas apesar desses dados que são bastante relevantes e talvez e practice change, né, assim que a gente tiver a droga aprovada para a gente utilizar, com certeza para essas pacientes eu acho que vai ser uma opção de tratamento que a gente vai querer usar assim que disponível. Ainda precisamos de tratamentos mais eficazes, porque a nossa taxa de resposta e a duração de resposta ainda não são tão boas e é um cenário de doença bastante desafiador ainda. Muito obrigada, Raquel. Então, excelente aula. Eu vou fazer um breve comentário dos dois estudos e aí a gente pode abrir para as perguntas também. Bom, com relação ao Mirassol, na minha opinião, eu acho que foi um dos estudos mais importantes nas apresentações de gineco. Realmente há muitos anos que a gente não tem uma droga que aumenta a sobrevida em pacientes em cenário platino resistente. Eu concordo com as conclusões da Raquel, que a gente talvez tem que entender e ver se ela tem papel em outras linhas, né? Tentar entender a eficácia dessa droga em outras linhas, mas fato que é uma droga que provavelmente deve entrar no rol aí das nossas opções terapêuticas e talvez vir até o padrão no cenário platino resistente, porque faz tempo que a gente não vê um benefício em sobrevida nesse grupo de pacientes. Então, em relação ao Mirassol é isso. Com relação ao Duo, o Duo, eu tenho bastante receio em dizer que a imunoterapia vai entrar no tratamento do câncer de ovário, porque o que me chamou a atenção nesse estudo é que o benefício ocorreu principalmente na hora que entrava o inibidor de PARP. Assim, a própria Rê colocou no cenário do HRD proficiente, ela usou o Paola como um exemplo, que não teve benefício. Mas se a gente escolher outro estudo, por exemplo, Prima, que tudo bem que o braço controle era sem droga, mas você então comparava uma manutenção sem droga versus uma manutenção com niraparib, e no Prima entrou paciente proficiente. A ordem de benefício do Prima, nesse grupo de pacientes, foi muito similar, na ordem de 3 meses, do que foi visto no grupo proficiente desse estudo do UON. Então, eu não sei até que ponto esse benefício que a gente está enxergando é relacionado ao inibidor de PARP, ou se de fato a imunoterapia tem um papel, porque eles mostraram na análise do braço 1 com o braço 2, que a adição da imunoterapia isoladamente não tinha mostrado o benefício, né? Então, num primeiro momento, eu ainda acho que é muito precoce para dizer que a imunoterapia faz parte obrigatória do tratamento do câncer de ovário. Eu acho que os dados ainda são imaturos, então a gente precisa esperar os dados que vão sair mais para frente desse estudo, mas eu tenho dúvida se esse benefício que a gente está olhando está relacionado à imunoterapia ou ao inibidor de PARP. Queria saber o que vocês acham sobre isso. Eu concordo, Van. Eu acho que ainda, como eu falei, acho que o que chama mais atenção para a gente pensar nessa incorporação, agora a gente está falando de incorporar 3 drogas num cenário de manutenção, que vai ser um uso prolongado, então com, né, uma adição considerável de toxicidade
financeira também, não só toxicidade, né, de efeitos colaterais, mas também de custo. Então, acho que né, muita coisa para a gente pesar aí nessa definição, mas eu acho que e esse HRP também era uma análise de subgrupo exploratória, não era um poder para essa análise em específico. Então, acho que é algo para a gente tentar aprofundar mais em outros estudos que virão, né, tentando avaliar o papel. A gente tem outros estudos também em imuno prévios em ovário negativos, né? Então, eu acho que gera um sinal para a gente investigar mais esse grupo, na minha opinião. Porque se fosse também só a adição do inibidor de PARP, se o ganho na proficiência fosse só por essa adição, por que a gente não viu um ganho assim no braço HRP do Paola, né? Quando a gente adicionou só o olaparib e albeva. Então, eu acho que é isso. Acho que são subgrupos que a gente precisa entender melhor, mas pelo menos eu acho que não é algo para ser incorporado mesmo, é algo para a gente analisar, mas pelo menos me deu um vislumbre de esperança de que talvez a gente vá começar a ter mais, vá conseguir atingir melhores desfechos para HRP em algum momento. Só fazendo um comentário sobre o mirvetuximab, né? Eu não tenho experiência, mas eu sei que algumas pessoas aqui no Brasil até já fizeram importação da medicação quando saíram os dados iniciais do Soraya, né? Então já teve gente que usou. E os anticorpos conjugados à droga, eles estão vindo com essa promessa de serem drogas, apesar de ter toxicidades um pouco diferentes, né? Mas que talvez a gente tenha grandes surpresas, né? Com os seus resultados, como a gente já teve o excelente benefício do trastuzumab deruxtecano que a gente está usando na mama e está sendo ampliado para outros tipos de tumores também. Então, é interessante, é bastante animador a gente ter esse dado no câncer de ovário com esse receptor, é uma parte dos pacientes só, né, ali cerca de 40% dos pacientes, mas traz um ânimo, né, que talvez a gente consiga novos anticorpos que com certeza estão em andamento, estão em estudos, para a gente trazer para essas pacientes que têm uma dificuldade, a gente tem um desafio muito grande, né, em termos de tratamento, né? Acho que com relação ao mirvetuximab, a primeira dificuldade é fazer o teste, né? Apesar do FDA ter aprovado, o teste ainda está sendo feito só numa universidade. Eu, pelo menos, estou tentando fazer por conta de uma paciente e você não consegue comprar rapidamente o teste. Então, acho que isso é uma questão e acho que os laboratórios do Brasil também vão ter que se preparar para fazer isso. O receptor de folato, ele aumenta a expressão na doença mais avançada, ela costuma ser baixa na doença inicial. Então, acho que tem essa população que é resistente à platina, mas talvez ela possa ser utilizado a gente acha que ainda tem um hiato aí na nossa população que é HRD, quer dizer, que não tem deficiência de recombinação homóloga, a gente ainda tem algumas dificuldades de drogas novas, talvez ele possa ter o seu uso ampliado, mas aparentemente vai ser restrito à doença mais avançada, porque na doença inicial a expressão realmente é muito baixa, mas é uma droga bem, bem interessante, ela entra num cenário onde a gente tem praticamente nada para oferecer, né? Eu só posso fazer um comentário a respeito do Duo, na verdade? Sim. Eu não concordo plenamente com o que vocês colocaram até o momento. Eu acho que tem alguns detalhes de diferença de estudo que me chamaram bastante atenção quando foi apresentado. Uma realmente é o critério de inclusão, igual a Renata falou, né? Você começa a randomizar os pacientes do início. Então, acho que o proficiente do Duo é pior do que o proficiente do Paola, por exemplo, que você teve uma exposição prévia e teve que ter resposta à platina prévia, né? Um outro dado interessante que incluiu outras histologias, que o Paola acabou não incluindo, né? Você tem 5% de células claras, é um número pequeno, lógico, mas 5% teoricamente responde um pouco melhor à imunoterapia do que os outros demais. E foi um braço ativo, né, o comparador. Eu acho essa comparação, assim, o Prima deu 3 meses de sobrevida, o Duo também deu 3 meses para o proficiente. A gente tem que lembrar que são subgrupos selecionados de forma diferente, e principalmente esse braço ativo do bevacizumab no Duo, que me chama mais atenção. E você tem todo o background prévio dessa combinação tripla. Para paciente com HRD, não vai mudar nada na nossa vida. Na verdade, não vai mudar para ninguém, né, nesse exato momento. Mas, assim, o HRD deveria ter comparado com Paola, que é o braço que mostrou sobrevida global, né? Não foi comparado.
Já o HRP realmente vai precisar aí a longo prazo avaliar se vai ter ganho de sobrevida global, vai esses outros estudos, igual a Renata falou, que tem estudo do mito, tem do Pembro, tem acho que uns 3 ou 4 nesse cenário. Se todos eles mostrarem essa análise de subgrupo primeiro, e todos eles vão ser análise de subgrupo, né? Ninguém vai ser uma análise prospectiva. Se todas essas análises de subgrupo mostrarem o mesmo caminho, aí eu acho que talvez a gente mude nossa conduta. Essa é a impressão que eu tive mais ou menos do Né, eu concordo, eu acho que é um grupo que a gente tem que olhar com atenção, mas eu realmente tenho um pouco de receio, e quando eles colocam a análise do subgrupo, eles fazem no HRD negativo a curva com o durvalumab, a curva do braço 1 com o braço 2, e a princípio nessa curva até o momento eles cruzam a unidade, né, então só a adição do durva, pelo menos até esse momento, não tinha mostrado uma diferença. Mas eu concordo, assim, o grupo proficiente é um grupo que a gente ainda tem muita dificuldade em encontrar uma terapia de manutenção que seja eficaz, então a gente não deve desistir dos esforços, mas a minha impressão, pelo menos nesse momento, é que eu acho que a imunoterapia não entrou ainda no tratamento do câncer de ovário. Mesmo na paciente proficiente, eu acho que ainda não está na hora. Tá. E a gente tem o dado, por exemplo, o dado do IMED, né, que foi o atezo com o bevacizumab comparado a carboplatina abaixo. É a mesma curva lá do braço 2 do Duo, você não tem benefício nenhum. E só puxando um gancho pelo que a Raquel falou, botou no trabalho dela, que gostaria de ver isso nos estudos mais precoces, e a gente tem aí o Piccolo, tem o Gloriosa, que estou tudo avaliando aí na platino sensível. Eu queria muito ver essas drogas, inclusive o deruxicam, para as proficientes já na primeira linha. Talvez essas drogas possam modificar alguma coisa o curso das proficientes. O pessoal, acho que são 8h36. Se não tiver mais nenhuma pergunta, acho que nós poderíamos encerrar por aqui. Eu queria agradecer a todos, a quem apresentou os trabalhos, a quem assistiu às discussões. Eu acho que foram discussões excelentes e a gente realmente tem trabalhado com muitos avanços no câncer ginecológico, mas queria agradecer a todos e desejar um bom final de semana e um bom final de festas juninas para todos aí.